O planeta Terra, para os padrões do tempo humano, tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. A paisagem geológica não muda de forma perceptível durante o tempo de várias gerações humanas, exceto quando ocorrem calamidades como erupções vulcânicas ou grandes tremores de terras. Mas a Terra, durante seu tempo de vida, é altamente dinâmica, tendo testemunhado transformações extraordinárias. A teoria que os continentes não estiveram sempre nas suas posições atuais foi presumido muito antes do século XX, sendo sugerido pela primeira vez em 1596 pelo holandês Abraham Ortelius. Ortelius sugeriu de que as Américas foram rasgadas e afastadas da Europa e África por terremotos e inundações, e acrescentou: se alguém trouxer para sua frente um mapa do mundo e observar com cuidado as costas dos 3 continentes, verá os vestígios da ruptura. Entretanto, só em 1912 é que a ideia do movimento dos continentes foi seriamente considerada como uma teoria científica, designada por Deriva dos Continentes, escrita em 2 artigos publicados por um meteorologista alemão chamado Alfred Lothar Wegener. Alfred argumentou que, há cerca de 200 milhões de anos, havia um supercontinente, chamado de Pangeia, que significa todos os continentes juntos num único bloco de terra, que começou a fraturar-se. Alexander Dutoit, professor de geologia na Universidade de Joanesburgo e um dos defensores da ideia de Wegener, propôs que a Pangeia primeiro se dividiu em 2 grandes continentes, a Laurásia, no hemisfério norte, e a Gondwana, no hemisfério sul. Estes continentes continuaram então a fraturar-se ao longo dos tempos, dando origem aos vários continentes que existem. Wegener também estava intrigado com as ocorrências de estruturas geológicas pouco comuns e dos fósseis de plantas e animais encontrados na América do Sul e África, que estão separados atualmente pelo Oceano Atlântico. Deduziu que era fisicamente impossível para a maioria daqueles organismos ter nadado ou ter sido transportado através de um oceano tão vasto. Para ele, a presença de espécies fósseis idênticas ao longo das costas litorais de África e América do Sul era a evidência que faltava para demonstrar que uma vez os 2 continentes estiveram ligados. Segundo Wegener, a deriva dos continentes após a fratura da Pangeia explicava não só as ocorrências fósseis, mas também as evidências de mudanças dramáticas do clima e alguns continentes. Por exemplo, a descoberta de fósseis de plantas tropicais na forma de depósito de carvão na Antártida conduziu à conclusão que este continente, atualmente coberto de gelo, já esteve situado pelo Equador, com um clima temperado onde a vegetação luxuriante poderia desenvolver-se, do mesmo modo que os fósseis característicos de fetos descobertos em regiões agora polares, e a ocorrência de depósitos glaciários em regiões áridas de África, tal como o Vaal Rift Valley, na África do Sul, provocando argumentos factuais invocados a favor da teoria da deriva dos continentes. A teoria da deriva continental se transformaria na bomba que explodiu uma comunidade científica da época. De tal modo fez surgir uma nova maneira de ver a Terra. Contudo, apesar das evidências, a teoria de Wegener não foi bem recebida pela comunidade científica. Como se possa pensar, embora estivesse em grande parte de acordo com as informações científicas disponíveis,
Naquele tempo, uma fraqueza fatal na teoria de Wegener era o fato de não poder responder satisfatoriamente à pergunta mais importante levada pelos seus críticos como: que tipo de força podia ser tão forte para mover massas de rocha contínua tão grandes ao longo de tais distâncias tão imensas? Wegener sugeriu que os continentes se separavam através do fundo do oceano, mas Harold Jeffrey, um geofísico inglês notável, contra-argumentou de modo científico que era fisicamente impossível para uma massa de rocha contínua tão grande separar-se através do fundo oceânico sem se fragmentar na totalidade. Entretanto, após a morte de Wegener em 1930, novas evidências a partir da exploração dos fundos oceânicos, bem como outros estudos geológicos e geofísicos, reacenderam o interesse pela teoria de Wegener, conduzindo finalmente ao desenvolvimento da teoria da tectônica de placas, pois observou, através de pesquisas, viram registros de eventos nas rochas, como a formação e desaparecimento dos oceanos e cadeias montanhosas, a ascensão e a queda de inúmeras espécies de seres vivos.